Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, amigos! Muito bem-vindos ao programa Diálogos. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, um conteúdo novo para você, novos orientadores, um novo mediador, tudo pensado para vocês que estão conectados conosco. Então, muito bem-vindos e muito obrigado. Olha, se você já está preparado para assistir, aproveita e convida os amigos aí do seu relacionamento, compartilhando o link desse programa. É possível também acionar as notificações do nosso canal para você saber todos os conteúdos novinhos que diariamente são postados em nosso canal. É para nós uma grande alegria. No programa de hoje, nós vamos falar do poder da gratidão. E temos aqui no nosso estúdio um grupo fera de orientadores que eu quero apresentar para vocês. Aspirante a preletor da sede internacional, José Maria Coelho. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado. Vamos que vamos. Obrigado. Estamos aí e vamos mostrar para todo mundo o que é o poder transformador da gratidão, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, preletor. Nós também estamos aqui com a preletora em grau master, Maria Lucigley Rodrigues Lima. Bem-vinda, preletora. Muito obrigada. Olá, preletoriário. Muito obrigada. É uma imensa alegria participar deste momento junto com você e com os demais amigos preletores aqui presentes. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, preletora. E completando esse time maravilhoso, preletor em grau sênior, Aníbal Ferreira de Lima Neto. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado, preletoriária. Muito obrigado, amigos. Uma alegria muito grande estar aqui em mais um episódio do Diálogos. Muito obrigado. Muito bem, eu sou a preletoriária Colombo, vou estar mediando aqui com vocês e para começar, nós vamos abrir essa nossa rodada de diálogos com uma perguntinha realmente inicial, uma pergunta para startar mesmo o diálogo. Preletor José Maria, só para começar então, por que a gente nasceu nesse mundo? Então, como eu havia respondido antes para você em off, a gente nasceu neste mundo aqui, segundo o livro dos jovens, o capítulo 10 que foi indicado, é muito interessante quando o professor Masaharu Taniguchi ele diz assim que nós nascemos neste mundo para autoexpressar-nos, e a verdadeira autoexpressão consiste em expressar Deus em nosso cotidiano, em nossa vida, os atributos de Deus. E ele diz que para experimentar na vivência prática os atributos de Deus, o ponto fundamental, o ponto número 1, a partida para essa experiência de expressar Deus no cotidiano é manifestar gratidão pelas coisas que estão ao nosso redor, pela nossa vida, enfim. É algo assim maravilhoso e acredito que com esse início a gente pode estar desenvolvendo aí um diálogo bastante importante no sentido de como saber realmente a maneira prática de expressar Deus através da gratidão. É isso. É interessante ouvir o preletor falando, né, preletor Aníbal, porque assim, algumas pessoas, elas pensam o seguinte: vou expressar Deus, tudo bem, eu vi isso na Aceite no IE, mas está difícil de expressar Deus aqui, viu? Porque a vida está cheia de sofrimento, sofrimento do bolso, sofrimento do coração, da saúde, até às vezes do ambiente sociopolítico, econômico, onde a pessoa está inserida, né? E aí, acho que a pessoa, antes de agradecer, ela precisa eliminar o sofrimento. É assim que funciona? Dá para eliminar o sofrimento para depois agradecer? Ou a ordem é outra? Bem interessante essa questão, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de sofrimento, a gente está falando de algo que está manifestado. Ainda bem que ela perguntou, né, para você. A gente costuma falar dentro do nosso ensinamento, né, que o sofrimento, a doença, as desgraças, tudo isso é manifestação, ou seja, é algo que está aparecendo, que está sendo criado e está se manifestando. E aí eu acho que é interessante a gente olhar para onde está sendo criado. Então, respondendo à sua pergunta, se a gente precisa primeiro que o sofrimento deixe de existir para depois agradecer, a gente vai estar
agindo contrário àquilo que forma o sofrimento. Ou seja, eu devo estar com alguma mente de insatisfação, reclamação, alguma coisa que está sendo a origem desse sofrimento. Então, quando eu volto a minha mente para o lado do agradecimento, naturalmente o que é sofrimento ele vai se transformando. Não é uma mágica, né? Mas ao longo do tempo ele vai se transformando e começa a aparentar de uma forma mais agradável e eu controlo, vamos dizer assim, o meu destino. É isso que a Seitonê acredita. Tem um jeito de fazer isso, preletora Lucígley? Assim, a gente está falando talvez desse espírito, é um espírito de gratidão, então cuido da minha mente, junto com esse espírito de gratidão. Tem um jeito certo de fazer isso? Não diria, com base nas leituras que faço do ensinamento e, né, da minha compreensão, de que tenha um jeito certo. Temos, sim, ali diretrizes, enfim, né, isso pode-se dizer, não procedimentos propriamente dito, para que cada qual, respeitando a sua própria individualidade, possa, dentre as diversas ferramentas, vou usar essa terminologia, ferramentas aí disponíveis no ensinamento da Seitonê, possa, sim, praticar, escolher uma delas, ou mais de uma, e eu cito algumas, para quê? Para que esse espírito de gratidão, ele possa realmente se fazer presente, já que esse espírito de gratidão, ele é esse agradecer constante, contínuo, independente do que esteja manifestado, do que esteja expressado no mundo das formas. É algo interior que vai sendo certamente também expresso através dos meus atos, e a minha própria ação, ela chega a ser gratidão profunda. Eu não estou ainda neste nível. Lógico que é uma conquista, eu entendo. Este exercitar do simplesmente expressar muito obrigada, ainda que com um sofrimento, com uma situação na vida fenomênica, na vida cotidiana, não de acordo com o que a pessoa ela esperava, para que não gere também um sentimento de culpa e, consequentemente, uma autopunição. Então, esse simples exercício de dizer muito obrigada, eu sei que para alguns pode não ser tão simples assim, dependendo da situação que está vivenciando. Então, é esse exercício do muito obrigada não pelo sofrimento, muito obrigada por algum incidente ou um acidente que ocorreu, não, porque com aquela manifestação, como foi colocado pelo preletor Aníbal, ali está se dissipando, está se purificando, que nós utilizamos na Seitonê, a nossa própria mente, que é a causa. Então, é um exercício. Pode começar com essa expressão, muito obrigada, muito obrigada. Se não quer dizer muito obrigada isso, aquilo, simplesmente o muito obrigado. É uma das formas. É uma das formas. Aqui no livro A Verdade, volume 7, que é um dos que a gente está usando como base para esse estudo, né, tem uma passagem aqui que fala assim, para ter um lar feliz. E aí ele começa assim, todas as manhãs, ao acordar, agradeçamos a Deus pela felicidade de poder vivenciar mais um novo dia. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, quando a gente acorda de manhã, né, a gente já sai preocupado com o que fazer, as coisas, e muitas vezes a gente esquece de agradecer o simples fato de ter acordado. Quanto isso é importante. E aí é uma coisa que, não vou dizer todo dia, mas geralmente na minha manhã se faz presente esse sentimento, porque é assim, cara, que bom eu poder acordar, que bom eu poder ter uma cama onde eu dormir, que bom eu ter meus filhos aqui num quarto ao lado. Geralmente em casa as manhãs são bem movimentadas, né? Porque 2 filhos para ir para a escola de manhã, né? Tem que tomar café, tem que vestir a roupa, tem que escovar o dente, tem que arrumar a mochila e a perua passou, né? Então, às vezes a nossa mente pode focar assim, mas de novo, eu tenho que acordar cedo, de novo, eu tenho que fazer isso, essa rotina, não aguento mais pedir para o meu filho colocar o tênis e ele não sai do desenho na televisão. Então, para onde a gente direciona a mente, isso vai transformando, inclusive, o nosso dia, né? Continuando aqui, ele já fala, aqui logo na frente ele fala assim, né? Se nos preenchermos de sentimento de gratidão e de alegria logo no início da manhã, coisas boas acontecerão ao longo do dia, em conformidade com a lei mental, segundo a qual semelhantes se atraem. Então, a gente falou aqui, até eu, né, um pouquinho de uma forma um pouco mais complexa, de manifestação e tudo mais, mas o que é importante é assim, aonde minha mente está focada, né, nas coisas boas, dignas de gratidão do meu dia a dia, se ela está voltada para isso, naturalmente vão acontecer coisas semelhantes.
E se ela está voltada para insatisfação, queixa, reclamação, sentimento de carência, né? Me falta isso, me falta aquilo, né? Às vezes a pessoa tem uma roupa, uma única roupa, e ela só consegue ver a roupa que ela não tem, ou seja, a roupa do outro, ao invés de agradecer a roupa que ela tem. Então, esse tipo de direcionamento mental que eu acho que a gente está falando, que tem a ver com essa transformação e criação desse fenômeno, vamos dizer assim. Eu queria aproveitar e explorar um pouquinho mais essa questão das manifestações e das situações que são desafiadoras, tá? O preletor falou dessas questões da manifestação, a preletora Lucilei também pontuou. Preletor José Maria, assim, vamos imaginar uma cena para o nosso amigo que está em casa entender melhor. A gente, é fácil, né? Eu acordo e falo obrigado pela minha cama, obrigado pelo meu cobertor, tal. Mas vamos dizer que eu saí até num espírito grato, bati o carro, tá? Aconteceu uma batida do carro. Aí vem, a preletora falou, não é agradecer o sofrimento. Ai, muito obrigado, eu bati o carro. É isso. Qual que é o processo mental? O que eu estou agradecendo, então, na verdade, como é que deve funcionar mentalmente o indivíduo num momento desafiador como esse? No livro Reconstruindo a Vida Humana, o professor Masaharu Taniguchi, ele conta uma história falando dos métodos de Deus. Então, ele diz que tudo aquilo que a gente está colhendo ao nosso redor é fruto de algo que a gente já plantou um dia. É impossível você colher pepino se você plantou tomate. Se você colheu essa batida, é porque em algum momento da sua vida você plantou um sentimento relativo a isso e a consequência apareceu por quê? Justamente porque você jogou uma bomba chamada bomba da verdade em cima daquele monte de semente que estava ali, daquilo que é ao contrário ao sentimento de gratidão. Ódio, mágoa, raiva, coisas pequenininhas que foram se acumulando na sua vida, regressa lá, etc. e tal, antes de conhecer a Sechonoye, e quando você começa a praticar o ensinamento, ele fala, você jogou a bomba da verdade naquele terreno, aquela semente, as ervas daninhas, as coisas más, elas saíram daquele lugar, elas provocam, né, um terremoto, rachadura na terra, porque recebeu o impacto da bomba. E a gente olha para aquilo, a gente se assusta, porque é o fenômeno manifestado. Mas quando você tem essa conscientização, tem um texto legal que diz assim que a gratidão significa transcender as formas superficiais das coisas e fatos e captar a essência espiritual daquilo que está acontecendo. Então, quando você capta a essência espiritual, você percebe, muito obrigado, com certeza, essa batida, como a gente viu agora que a gente estava vindo para cá, essa batida foi um processo de desintegração. Por quê? Porque, com certeza, ali talvez tenha acontecido o fenômeno de alguém estar meio irritado, mas se ela conhece a verdade, ou se ela tem uma fé religiosa, no sentido de perceber que há essa oportunidade, para ela não plantar novamente a mesma semente de negatividade, de insatisfação, e plantar uma nova semente, que é a semente da verdade que ele diz, o homem filho de Deus, perfeito e maravilhoso, muito obrigado. Com certeza, com essa ação desapareceu algo negativo que eu já havia plantado na minha vida. E agora eu vou colher só coisas boas desses frutos que estou plantando agora. Essa frase é boa, hein? Com esta ação, sim, desapareceram todas as sementes negativas que eu plantei outrora, e agora eu só vou colher as coisas boas. Aí você começa, e claro, eu me assustei com a batida? Claro, a gente é um ser normal, você vai assustar, não tem nenhum problema assustar. Mas aí depois você já busca a sua reflexão no sentido de lançar a semente da verdade. Não, graças a Deus, isso aconteceu, mas agora coisas boas virão com certeza. Obrigado, obrigado. Está tudo pago, não tem mais débito com as vidas passadas, com as mágoas do passado, com os ressentimentos do passado. Estou pronto para receber a dádiva, a provisão de Deus em minha vida. Não é? Que ao cultivar esse sentimento de gratidão, justamente instala-se uma harmonia mental. E com a harmonia mental, nós tomaremos medidas mais assertivas e mais adequadas à solução daquele problema, que levará à solução daquele problema. Né? Então, muito bem colocado pelo preletor José Maria, não agradecemos ao infortúnio ou ao acontecimento, que aí seria demasiado, né? Pedir para... Ai, que legal, né? Que aconteceu isso, que bateu o carro. Não, é justamente porque com isso está se dissipando possíveis causas que tenhamos semeado em outras
seja nesta vida, eu digo que a maioria nesta vida, né? Não só eu digo, está na própria literatura. Com certeza. Está na própria literatura. Praticamente 80% é desta, né? É desta encarnação, é desta vida. Independentemente de sabermos a causa. A prática da gratidão, e eu peguei inclusive aqui a Verdade da Vida, o volume 8, no qual o mestre Masaru Taniguchi, no capítulo 6, ele coloca o exercício da gratidão, é uma prática espiritual. O Pedro José Maria comentou, né, desse sentido espiritual. E ele diz que consiste em procurar não esquecer o sentimento de gratidão, ou seja, lembrar. Tem uma dor, tem sem dúvida a perda, o sofrimento. O Zé Maria utilizou uma palavra que eu não me recordo quando de um incidente com um veículo, por exemplo. Porém, ao exercitar, né, ao colocar em prática essa gratidão, esse sentimento, justamente, ele também vai se dissipando. Ele vai se dissipando. E como eu coloquei, medidas muito assertivas nós tomaremos para que aquela questão ela seja solucionada, e não estaremos o quê? Cultivando aquele sentimento de insatisfação que nos levaria o quê? A outros incidentes. Eu escutando aqui, né, os preletores falando, o preletor José Maria falou da essência espiritual daquilo que aconteceu, né? Eu lembrei um pouquinho de como funcionam os processos, por exemplo, de psicanálise, onde você tem um trauma, seja uma batida de carro ou qualquer coisa, tem um trauma, e você faz todo um processo onde você traz aquilo para as palavras, em fala, relembra, a emoção vem, com o objetivo do quê? De ressignificar aquilo que foi um fator traumático, e aí dá um novo significado para aquilo, e direcionar sua mente e se livrar daquele trauma. Aí, eu escutando vocês falando, eu fiquei pensando, né? A Seichonoye, ela traz a possibilidade da gente antecipar tudo isso. Porque na hora que o trauma acontece, ou a batida do carro acontece, a gente já dá um significado positivo. E aí a gente não precisa ficar ressignificando a vida. A nossa vida passa a ser uma vida que já é focada e já tem um significado positivo, mesmo quando aparentemente acontece alguma coisa não tão positiva na nossa vida, a gente já significa da forma correta e segue o jogo. Não precisa ficar fazendo essa ressignificação, né? Então, é interessante, é o nosso modo de viver. Sim. É viver segundo os princípios do relógio de sol, né? Ver as horas em que o sol brilha e vida que segue, reforçando sempre isso. Fico pensando nessa questão aí do muito obrigado, a preletora Lucilei também trouxe aqui. Vou aproveitar aqui o gancho do preletor Aníbal. A gente usa as palavras muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas tem um sentimento quando a gente fala isso, porque eu também já ouvi pessoas... Vamos usar de novo o incidente da batida de carro, ou, por exemplo, uma notícia que chegou, o filho trouxe lá a notícia do reprovei de ano, um contrato que não aconteceu, estava 99% de chance de fechar e não fechou. E aí a pessoa ouve, ela sabe que ela tem que falar muito obrigado. Já viram isso também? Ai, muito obrigado, muito obrigado. Isso funciona também, preletor? Ou o sentimento, ele é tão importante quanto as palavras? É muito importante. Assim, eu também já ouvi isso, né? É óbvio que quando você fala isso, você está carregando de sentimento e emoção que é diferente da palavra que está sendo pronunciada. Mas a Seichonoye tem uma prática também que ela, podemos dizer que seria uma autossugestão, onde a gente começa a agradecer algumas coisas e afirmar, fazer autoafirmações, e aí esse sentimento muda. Porque a palavra ela tem essa força de mudar. Então, mesmo que eu entenda que... vou dar um exemplo aqui, meio saindo um pouco da batida do carro. Por favor. E indo um pouco para relacionamento conjugal. Tá bom. Por exemplo, na Seichonoye nós aprendemos, né, que quando tem alguma coisa assim, uma das práticas que o cônjuge pode fazer dentro do relacionamento é começar a agradecer o seu cônjuge. Então, às vezes, você está com uma mágoa, um ressentimento em relação a outra pessoa, só que você se predispõe a agradecer, sei lá, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, você ficar num cantinho seu lá na casa e começar a falar muito obrigado, minha esposa, muito obrigado, meu marido, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mesmo que não esteja com um sentimento. Só que o ato de você parar
e repetir constantemente, de forma contínua, a palavra muito obrigado, ela vai fazendo, de certa forma, uma alteração no seu sentimento. E aí aquele sentimento verdadeiro, que é o sentimento natural, né? Porque o pensamento invertido, né, que é a ilusão, é quando você reconhece o mal. Então esse pensamento ele é ilusório, ele não é real. Quando você começa a afirmar o positivo, naturalmente ele se torna, ele ganha força, e aí o sentimento surge. E outra prática que a gente faz, fugindo um pouquinho da gratidão, mas uma prática que a gente usa de forma repetitiva muito dentro da prática da Seichonei, é a prática de oração do perdão. E é a mesma coisa, eu nunca vi ninguém que ama o outro fazer oração do perdão. Você tem uma mágoa, você tem um ressentimento. E aí você está com aquele sentimento, mas a palavra, a persistência da repetição da palavra, uma hora ela eclode o seu sentimento natural, vamos dizer assim, né? Perfeito. Não sei, leitora Luciguei. Eu me recordo, o leitor Aníbal comentou, não sei quantos minutos da leitura, sua recomendação para um dos cônjuges de 15... Eu peguei leve, para não assustar. Uns 15, meia hora. Aí eu me recordei de uma passagem que tem no livro A Chave da Beleza e da Saúde, talvez se recordem, de uma senhora que padecia de um problema lá de saúde, que acometia o físico, parece que reumatismo, algo por essa linha. E ela foi orientada a repetir 10.000 vezes. Por isso que eu perguntei quanto tempo. Sim. 10.000 vezes, muito... Oi? Página 25. Página 25? 10.000 vezes, muito obrigada. E ela realmente ficou curada. Por isso que eu brinquei com o Leitor Aníbal. Quanto tempo? 15, meia hora? Eu peguei leve, peguei muito leve. Pegou leve, né? Pegou leve. Porque funciona. Ela conseguiu realmente chegar em 15 dias na prática, no 10.000, muito obrigado, e curou o reumatismo. E também tem o professor Yoshio Miwa, né, o grande, saudoso professor Yoshio Miwa, que ele estava já bem velhinho, ele é um grande pioneiro da Seichonei, e o cabelo branco, de repente, ele apareceu com o cabelo preto, e a gente pensou, na época, japonês tem o costume, né, de pintar o cabelo, né? Olha, ele pintou o cabelo, né? Uma coisa assim. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele fez uma prática, e, se não me engano, foi de 1 milhão de vezes de dizer, com certeza, arigato, né? Arigato. Ele deve ter cantado arigato-san. Ele agradeceu 1 milhão de vezes, e ele disse que ele só agradeceu. Ele falou, eu já vivi o que eu tinha que viver, já cumpri minha missão, então o meu espírito é de entrega total a Deus e quero agradecer. E nesse 1 milhão de muito obrigado, um dia ele despertou e o cabelo estava preto. Mas, pensando no cabelo, eu lembrei de uma história aqui também, na literatura, né, da Seichonei, que o adepto vai conversar com o professor Katsumi Tokuhisa e fala também essa questão do agradecimento, do cabelo e tal. E aí ele faz a oração mentalizando. Quero que o meu cabelo branco fique preto. E tempos depois, ele volta para a reunião e... Vocês já riram que aqui aí a gente vai conversar com um amigo que está em casa. Sim. Porque tem a ver com esse desenho mental também, né? E ele acusa, né, o professor Tokuhisa de mentiroso por haver ensinado equivocadamente. Ele pergunta como foi feita a oração e o consulente fala, quero que meu cabelo branco fique preto. Sim. Qual é o problema dessa oração, Leitor José Maria? Bom, tem vários, mas um deles, na verdade, que eu acho que é importante a gente esclarecer para o nosso amigo que está aí vendo a gente hoje, é que muitas vezes as pessoas agradecem a Deus buscando uma cura especial, a solução de algo muito especial, então você foca somente, né, na verdade, na doença. Por exemplo, eu quero o cabelo branco, meu cabelo é branco, eu quero o cabelo preto. Na verdade, ele está afirmando com o poder da palavra, e aquilo que o Leitor Aníbal estava falando. O mestre Masaharu Taniguchi, ele diz lá no Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, que a gente fala, né, você precisa mudar o pensamento para mudar o seu destino, muda a palavra para mudar o seu destino. E muitas pessoas falam, eu não consigo. Por que não consegue? Porque não consegue curar o sentimento. E, na verdade, o pensamento, a palavra, elas se originam no sentimento. Então, você sente algo em relação ao Palmeiras, por exemplo, e você já pensa, né, o Miltinho ficou feliz agora porque a gente falou do time dele. E eu fiquei triste. E aí o Aníbal ficou triste porque o sentimento dele, ele está passando por um problema fenomênico com o time dele, que eu não posso falar qual é, né? Aí então, na verdade, o sentimento vai gerar um pensamento que vai gerar uma palavra, consequentemente a ação. Então você precisa curar o sentimento. Quando você busca alguma coisa, a gente faz da gratidão
com esse sentimento de agradecer, ele diz, não é esperar, por exemplo, o professor Miwa, ele não fez a gratidão porque ele queria os cabelos pretos. Ele simplesmente agradeceu porque ele chegou à conclusão, eu acho que eu recebi tanto de Deus, devo estar com débito, eu quero simplesmente expressar minha gratidão a Deus. E expressou, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E talvez Deus deu sinal, ó, tá vendo como a velhice não existe, a morte não existe, seu cabelo está preto. Depois ele morreu, foi feliz para sempre. Mas o que importa, na verdade, é o fato de que se você expressar o seu sentimento de gratidão, não com a visão focada no fenômeno, mas sim voltar a sua mente para a questão da essência que existe por detrás do fenômeno, as coisas vão se ajustar. Cada um no seu respectivo lugar, como diz a Sutra Sagrada, vai cada um se ajustar no seu respectivo lugar através do poder maravilhoso do sentimento de gratidão. E a Lucilei fala do cabelo branco do professor Tokuhisa. E são estágios. Quando a Peletor Yara começando, né, iniciou com Peletor Aníbal, porque são estágios para essa gratidão, até que cheguemos na gratidão religiosa, que é o que o mestre comenta na verdade, Davi, do volume 8, tem um capítulo, inclusive, falando sobre a prática da gratidão, que complementa a prática da meditação Shinsokan. Então, ele fala desses estágios também, uma gratidão relativa, Sim. E essa gratidão que talvez eu diga, olha, muito obrigada porque eu ganhei este livro, muito obrigada porque eu ganhei este carro, qualquer outra coisa, a cura de uma enfermidade, não que esteja errado, ele coloca como uma porta de entrada, inclusive, para quê? Para que a pessoa, ela passe a cultivar e chegue a expressar essa gratidão absoluta ou a gratidão religiosa. Do cabelo, pelo que eu me recordo, não sei se eu estou, Pretoriara me corrija se eu estiver equivocada. A princípio, o cabelo continuou branco, porque ele afirmava, Sim, eu quero que o meu cabelo branco, ele fique preto. Então, quando eu vi isso, eu falei, não, eu tenho que implementar. Aí eu comecei a afirmar, Deus, muito obrigada pelos meus cabelos negros, muito obrigada pelos cabelos negros, né? Mas claro que, brincadeiras à parte, é a tendência de nós reconhecermos o que está manifestado, queremos melhorar, isso é super saudável, essa é a nossa proposta de expressarmos realmente Deus, a sua plenitude aqui na face da Terra, só que reforçamos, na maioria das vezes, o que está acontecendo na nossa vida, para de usar o manifestado, né? O manifesto, o que está acontecendo na nossa vida, nós focamos, seja algo negativo ou algo positivo, quando, na verdade, o foco é essa perfeição, é a imagem verdadeira, é a nossa essência, é essa divindade, essa centelha divina. Eu acredito que esses estágios, ele não tem como não passar por esses estágios, né? Quando a Predatória estava falando, eu lembrei aqui, quando eu tinha aproximadamente, vou chutar aqui, mas eu acho que uns 17 anos, eu já estava na Seichonoye há uns 2, 3 anos, aí praticando o ensinamento da Seichonoye, mas eu tinha um trabalho que eu ganhava bem pouco, e às vezes eu me enrolava financeiramente, né? E assim, sabe quando aquele mês que acaba bem antes de chegar no final do mês? E às vezes ficava com umas dívidas em aberto na época. E eu lembro muito claramente uma cena que uma vez eu estava num ônibus, indo para minha casa, e sabe aquele desespero de pobreza, né? Porque desespero de pobreza é quando você fala assim, ai, não vai dar, deu tudo errado, como é que eu vou pagar? Eu tenho que pedir emprestado, e pensando nisso, né? Ia falar com a minha mãe, né? Minha mãe, emprestar para quem? Era uma grande mãe. E aí eu lembro que eu estava lendo o livro da Seichonoye e o mestre falava assim, né? Que você tem que agradecer porque você já é rico. E eu lembro que eu entrei numa neurose, eu devo ter ficado uns 2, 3 dias, Pretor Zé Maria, sem parar, pensando, já sou rico, já sou rico, já sou rico. Mas o sentimento que movia era a pobreza. Claro. Então fazia parte daquele estágio. Já sou rico, já sou rico. Repetia, nem sei o que aconteceu na época. Mas assim, era um estágio da prática, né? Quando a gente começa depois a entender um pouco mais, por exemplo, esse agradecimento tem que ser um agradecimento sincero a tudo que eu já tenho. Porque, vamos falar um pouquinho de prosperidade. Prosperidade é entender que tudo que eu necessito já me foi dado. E aí a gente muitas vezes fica vivendo uma miopia, que era o que eu estava vivendo lá naquela época, que apesar de já ser possuidor de todas as coisas, ser rico, abençoado, eu tinha vida, eu tinha um trabalho, eu tinha a possibilidade de ler um livro da Seichonoye, eu tinha roupa,
eu tinha comida para me Possibilidade de alimentar. dar trabalho na academia Dar de Biúna. trabalho pro povo. Ou seja, a minha vida já era abençoada, só que eu só conseguia ver o que me faltava. E aí eu não conseguia isso. Aí quando a gente passa a agradecer profundamente aquilo que a gente já possui, já é um outro nível, é um outro estágio. Mas eu acho que talvez esse estágio não chegue sem passar talvez por aquele, eu não sei. Então, é assim, dependente da situação que você vive, né, tem gente que não consegue olhar a riqueza que já tem. Então, eu desafio quem estiver nos assistindo, independente da situação, se ele começar, não sei o horário que você está vendo também esse programa, mas se você começar agora a agradecer todas as coisas que você possui, você não vai acabar até amanhã. Provavelmente você não vai acabar até semana que vem. Agora pode ser que você fale assim, não, eu só tenho 3 coisas. Isso é miopia, você não está vendo o que você tem. Então, mesmo que você... Falamos de cabelo, né? Pode ser que você seja careca que você está vendo a gente, não sei. Mas se você tem cabelo, você não vai conseguir agradecer cada fio de cabelo seu até o final do dia. Não vai, é impossível. Você não vai conseguir agradecer todas as células do seu corpo. Ah, mas está falando de corpo só? Não. Olha aí para o quarto onde você está, para a sala onde você está. Abre as gavetas, abre as coisas, começa a ver, você vê que é infindável. Nós já recebemos tudo. Só que muitas vezes a gente até represa isso, né? Eu costumo brincar nas minhas palestras, né, que a mente de... Desculpa estar me alongando um pouquinho mais. A mente de carência, quando uma pessoa abre, assim, vai para uma festa, sabe? Um casamento, aí abre lá o armário das bolsas ou dos sapatos, né? Ou dos ternos, para não falar que eu só estou vendo um lado, e fala assim, eu não tenho uma bolsa para ir nessa festa hoje, né? O que é isso, né? Tem várias bolsas, só que você só consegue ver o que você não tem. E esse tipo de mentalidade voltado para o que me falta e não para o que eu tenho, a gente costuma chamar dentro da Seitonei que é falta de gratidão. E aí, quando eu começo a agradecer efetivamente, tudo bem se você tem umas bolsas lá que não dá para usar naquela festa, então agradeça ela e perceba que você tem. E aí faça a doação daquelas bolsas que você não está usando para outras pessoas que precisam daquela bolsa, você vai se sentir próspero, porque você pode ajudar o outro. E isso vai gerando um sentimento de prosperidade na sua cabeça que transforma a sua vida financeira. Foi assim que aconteceu comigo. É a circulação natural, né? Sim. A gente vai fazendo circular. E aqui, eu, ouvindo os amigos leitores, fico me perguntando, tentando também, talvez empaticamente, me colocar no lugar daqueles que estão chegando agora na Seitonei, ou viram lá, o poder da gratidão dessa Seitonei, esse povo de louco que só agradece, perde marido, agradece, tem não sei o que lá, agradece, não tem dinheiro, agradece. E eu acho que essa questão que está sendo pontuada aqui, né, da gradação dos tipos de gratidão, que talvez a gente possa chamar de expansão da consciência, perfeito, de alguma forma, a gente vai abrindo e melhorando a nossa maneira de ver as coisas. Vamos ajudar o pessoal que está em casa, que está chegando, que talvez tenha crianças em casa, que é um assunto que é importante, né? Como é que a gente ensina e a gente orienta os jovenzinhos, as crianças, os juvenis, os jovens a agradecer, até porque hoje em dia a gente ouve que a juventude não é grata, e aqui a gente tem o presidente da Associação dos Jovens, até para dizer que não é nada disso, imagino eu. Como é que a gente começa a ensinar em casa as crianças, os filhos, netos e etc., a despertarem e a entenderem o poder da gratidão? Aproveitando para dizer que a gente não é louco de agradecer, né? A gente desperta o sentimento natural. Pode começar, Pletura Lucigani? Posso, claro que posso. Colocando quanto a essa questão, né, do ensino a essas crianças, ou mesmo um juvenil, um jovem, entendo que o primeiro passo é o exemplo. Porque se eu, enquanto uma educadora, seja uma mãe, uma tia, independente aí da posição, eu não agradeço, no momento em que eu estou junto com essas crianças, por exemplo, vou almoçar. É um momento para que eu, através do meu exemplo, eu passe para aquela criança a importância dessa gratidão, pedindo para que ela também agradeça, e explicando com palavras, claro, adequadas à faixa etária, o que é essa gratidão. Então, começa pelo exemplo. A mente dos pais, aí permita-me uma colocação ampliar um pouquinho sobre essa questão mesmo de filhos,
já que nós temos na Seichonoye livros riquíssimos, riqueza de detalhe tamanha sobre a educação da vida, e que fala justamente sobre a prática, como eu lido com essas crianças, como eu realmente ensino, não é só teoria. Ali tem tarefas, tem lições, maneiras de abordar, para que aí sim a criança, desde os primórdios, ela comece ela aprenda esse ensinamento de que é filha de Deus, de que a vida ela é perfeita, de que ela também é perfeita, a importância do sentimento de gratidão, que é a questão aqui específica, e também de outros sentimentos, porém passa necessariamente, no entendimento do ensinamento, pela prática de quem? Deste adulto que está convivendo com essa criança, com esse juvenil, com esse adolescente. Não estou dizendo que em alguns momentos nós também cometamos equívocos, erros, enfim, mas neste momento tem a oportunidade também de um ensinamento e de um aprendizado, né? De um pedido de desculpas, de olha, eu não agradeci, eu agradeço, seja por você estar aqui, eu vejo por esta linha. Obrigada. Tá. Leitor José Maria? Tudo é, segundo o livro Você Será Salvo Infalivelmente, quando fala da prática religiosa, ele diz que são expedientes de salvação, que não é a salvação efetiva. A salvação efetiva, qual é? A consciência que você é filho de Deus e já está salvo. Essa é a consciência, é a salvação. E as outras coisas são maneiras que a gente utiliza para exteriorizar a gratidão e mudar o foco da mente, que está uma mente insatisfeita, para torná-la uma mente satisfeita, mostrar para ela que a satisfação ela vai gerar a mudança dessa situação, a cura divina, vai trazer a prosperidade. Então, eu acho que que maneira a gente pratica a gratidão? Eu já fiz com feijão, a primeira prática que eu fiz foi agradecer com feijão. Sim. Hoje eu uso um caderno universitário grande, quadriculado, que fico lá fazendo asterísticos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Antes eu fazia só um xizinho, mas depois deu uma luz, eu posso aproveitar o quadradinho, né? Fazer asterísticos, daí eu agradeço mais vezes, faço isso, tenho o caderno que está aqui na minha mochila, que eu utilizo ele no avião, no ônibus, onde eu estou viajando, eu vou fazendo. O povo acha a gente doido, né? Fala, que tipo de jogo é esse que ele está fazendo ali, sozinho, e com a boquinha mexendo assim? Deve ser algo muito estranho. Mas é algo realmente maravilhoso que faz com que a mente... que a gente às vezes tem, né, a mente crítica demais, a mente que por qualquer coisa se irrita. Então, quando a gente começa a desenvolver a gratidão, a mente vai se ampliando, né, no sentido de tornar o ambiente harmonioso. Eu estava indo agora para Portugal, e aí eu estava num voo para Madrid, né? Aí acho que tinha muitos turistas e tal, e o pessoal estava conversando, a aeronave já em cima, e eu fui no banheiro. Passei no meio deles, pedi licença, fui. Quando eu voltei, que eu sentei na minha poltrona, no meio, né, porque né, tem que ir no meio agora, que é um sofrimento, e aí, o que aconteceu? Um rapaz que estava em pé, referindo-se a outro, disse assim, e esse que passou aqui agora? Referindo-se a mim. Ele falou assim, esse aí é um baixinho. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, baixinho, mas sou matador. Eita. Daí acabei o assunto, cada um sentou de um lado. Eu falei, e agora, como é que eu vou ter que matar esse homem de qualquer maneira? Aí eu lembrei que tinha uma revista, né? Ele foi no banheiro, tinha uma revista na mochila, peguei a revista, enrolei a revista assim, para ele sair do banheiro. Olha só, saí do banheiro, aí ele saiu, ele falou assim, essa aqui é a arma que vai te matar. Ele levou o maior susto, e aí ele olhou, e olha só, gente, ele olhou e falou, tá Seichonoye, eu vi um programa de vocês anteontem no YouTube. Eu falei, tomara que não seja eu, cara. Eu vi um programa de vocês anteontem no YouTube. Que legal, muito obrigado e tal. Ele falou, mas você ficou preocupado? Eu falei, fiquei preocupado, que acabei o assunto de vocês. Não, é que o comissário já tinha mandado a gente sentar, mas tranquilo. Então, na verdade, a gente que pratica Seichonoye, a gente tem que tomar cuidado, né? Onde a gente está, com quem a gente está. Se você que passou essa situação no avião estiver nos assistindo no YouTube, por favor, faça um comentário aí abaixo, né? Por favor, né? E foi muito legal, né? E aí a gente vê realmente o quanto a gente atinge as pessoas que a gente nem imagina, né? Que está ali no mesmo voo, né? Com a gente. Mas o sentimento... E eu estava indo por sentimento de gratidão, porque é longe de viajar. São quase 13 horas, é prazeroso o fato de você levar Seichonoye, mas é cansativo. A gente não viaja, outro dia eu viajei com um religioso que ele veio na classe executiva, nós vamos lá de graça, lá no fundão. Mas é maravilhoso o fato de você levar a Seichonoye. E quando você leva a Seichonoye lá no lugar onde o pessoal não tem tantos preletores, mesmo em Portugal, estive
em Leiria, em Condeixa, depois lá em Vigo, Pontevedra e Madrid. Aí em Madrid foi muito legal, que eu fiquei justo na véspera do campeonato, lá no final do campeonato. Daí no outro dia eu passei na frente, fui fazer uma visita de bênção. Deu certo de passar no estádio lá para tirar uma foto do estádio do Real Madrid. Falei, olha que bom, né? Isso aqui todo mundo vai achar que eu não vim pregar, né? Vim fazer festa com o dinheiro da Setionê. Mas não, eu estava indo fazer uma visita de bênção. E aí a gente descobre que o poder da gratidão tem transformado a vida das pessoas, no sentido de simplesmente colocar em prática. Lá em Madrid tem uma menina que ela estava passando por um processo bastante difícil no trabalho, ela é enfermeira, o marido é médico, a família do marido todos são médicos e tal, e ela estava com um problema no trabalho e não conseguia se harmonizar com determinada pessoa no trabalho. E alguém da Setionê, que foi lá na Espanha outro dia, falou, olha, a prática que você pode fazer traz na sua mente a imagem daquela pessoa e olha algo bom dentro dela e agradeça. Daí ela falou assim, mas eu acho que eu não consigo ver esse algo bom. Eu falei, mas você vai agradecendo que você vai conseguir. E ela começou, então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aquele muito obrigado vinha com aquela vontade de esmurrar a outra, que era meio que chefe, coordenadora dela. Mas, nesse exercício da gratidão, de repente ela lembrou de um fato que logo no início da empresa, quando ela entrou, que essa moça foi a que levou ela no RH para assinar os documentos, que mostrou para ela onde era o banheiro, que mostrou para ela uma coisa simples que talvez fosse a função dela como chefe fazer. Mas a mágoa que ela tinha não deixava ela ver nada disso, né? Ou ver com um sentimento de gratidão. Aí ela expressou gratidão nisso. Aí o que ela teve a ideia? Vou comprar um presente para ela. Daí ela manifestou uma gratidão muito grande, comprou uma lembrancinha lá e levou para ela um dia que era aniversário dela, chegou, ó, um presente para você. Aí a moça simplesmente começou a chorar, porque foi a primeira vez que ela recebeu um presente de alguém do local de trabalho. Ela nunca tinha recebido. Não sei se porque ela era muito ruim fenomenicamente, ou porque era uma carência afetiva, mas quando ela recebeu, ela chorou convulsivamente, abraçou a menina. Quando ela abraçou a menina, se reconciliou, veio uma promoção para essa que agradeceu, ela saiu do setor, foi trabalhar no outro setor, e a outra continuou ali, e foram felizes para sempre. Então, é algo que é interessante, o fato de você expressar a gratidão, e às vezes fala, não, mas como é que eu vou agradecer a essa pessoa? Mas quando você começa a agradecer, você vai trazer na sua memória algo que vai, aquilo que a gente estava falando aqui, ressignificar, fazer com que aquela imagem negativa transforme em algo positivo, e aí você vai fazer isso que você falou há pouco, expandir a consciência, vai desenvolver a livre empatia de colocar-se no lugar do outro para perceber que tristeza será que essa minha amiga traz na alma para ser tão dura assim. A gente talvez não precise. O ideal seria a gente nem chegar na etapa da ressignificação, como o Pletor Aníbal falou. Sim, claro. O ideal é a gente alcançar essa gratidão religiosa, mas a gente está em franca expansão da consciência. Sim. E 100% é impossível. Claro. Que é natural. Vamos subir aí um degrauzinho de cada vez, o passo a passo. Mas calma aí que eu quero aproveitar uma coisa, Preletor. Já passo aqui a palavra, aproveitar e deixar esse gancho. O preletor, José Maria, falou do caderninho com a estrelinha. O preletor tem alguma dica prática, assim, para o amigo que está acompanhando a gente? Ó, tem um caderninho, o preletor falou, ele tem, e ele tem mesmo, viu, porque eu viajei com ele, ele fazia esse xizinho, eu falei, gente, eu não quero fazer esse xizinho, vou fazer bolinha. Então, eu comprei um caderno quadriculado e eu vou fazendo muito obrigado em cada bolinha. Minha mãe fazia, dentro dos quadriculados, 10 pintinhas em cada quadriculado. Então, se for um 30 por 30, faz a matemática aí. Era um caderno cheio de muito obrigado. Cheio de muito obrigado. O meu, numa folha, dá 1.647 muito obrigado. O meu, eu comprei um pequenininho, são 1.561, se eu não me engano. Tem uma dica? Tem. Complementa lá. Tem uma dica tecnológica. Tecnológica, com certeza. Eu sou jovem, pô. É isso. Pega o seu celular, entra aí na loja de aplicativos e procura contador. Tem vários. E você fica só batendo o dedinho na tela do celular e ele vai contando e tem o mesmo efeito. Óbvio, tem gente que prefere o papel. Eu não sei se tecnológico é o mesmo efeito. Não sei, não. Agora, eu queria falar uma coisa, escutando aqui sobre a questão com os filhos, né? Verdade. Eu tenho diariamente esse desafio, né? Porque
é um relacionamento. E como relacionamento, tem hora que dá bom e tem hora que dá ruim também. E é assim que a gente segue. Mas uma coisa, eu fiquei pensando, né? Meus filhos têm esse hábito de agradecer, de ajudar, né? Outro dia eu fiquei emocionado que eu estava com meu filho num local e uma pessoa deixou cair uma coisa no chão, assim. A gente estava na recepção de um prédio. E quando eu olhei, meu filho já estava correndo e se abaixou, pegou e entregou assim na mão dela. E o pai ficou babando, né? Falou, nossa, que educação e não sei o quê. Mas como é que as crianças aprendem, né? Elas aprendem pelo exemplo. Então, foi falado aqui de uma questão hierárquica, né? Às vezes pessoas que trabalham junto, um é chefe do outro, às vezes não consegue agradecer o subordinado, sei lá por quê, colocou na cabeça que eu sou superior e como superior eu não vou me curvar e não vou agradecer. Tem isso. E na educação tem muito isso também, sabe? O pai ou a mãe que pede para o filho, filho, pega ali não sei o quê, o filho vai lá e pega e traz e o pai não fala, obrigado, filho. Sabe? Olha nos olhos e fala assim, muito obrigado, filho. Obrigado por você ter arrumado sua cama. Obrigado por ter ajudado a vovó a fazer tal coisa. Ah, fiquei sabendo que lá na escola você fez tal coisa. Obrigado por ter feito isso. Na Seitonê nós temos uma prática, que não é o tema aqui, que é a gratidão aos antepassados. E assim, eu sempre, desde os meus filhos muito pequenos, desde quando eles mamavam e eu fazia oração aos antepassados com eles no colo e eles mamando, e depois eles querendo não fazer mais aquilo, hoje estão nessa fase. E aí eu falo assim, filhão, então vem aqui, lê uma oração do dia rapidinho. E aí ele vem, lê e sai, muito obrigado. Esse obrigado, quando você faz ao seu filho, respeitando ele como filho de Deus, eu acho que é inevitável que ele comece a agradecer as outras pessoas. É melhor do que a gente ficar assim, agradece. Não, já é natural. Né? Eu acho que é isso, né? Mas a gente erra bastante também. Mas foi um exemplo muito legal, porque assim, esse sentimento da criança, do adolescente, ele acaba sendo natural quando ele é vivenciado, né? Eu me lembro que uma ocasião, minha filha, a gente na mesa da refeição, uma oração mais longa, a gente tem uma oração mais longa da refeição, e de repente a mesa começou a rir, e eu abri os olhos, minha filha já estava se servindo, né? Mas filha, a gente estava fazendo a oração. Mãe, mas eu agradeci. Falei, mas filha, a gente estava no meio da oração, você já estava comendo. Eu falei, obrigado Deus, comidinha. E eu me servi, né? Então, assim, o viver natural, é a compreensão de que, primeiro, eu não vou fazer uma coisa sem aquilo que eu sei que é importante, né? Então, pensando aí no que é importante, é a prática. A gente pode estar aqui conversando sobre todo o repertório, né, da literatura, o embasamento doutrinário, mas a prática. A gente tem um contador, a gente tem um caderno com continha, com xizinho, com estrelinha, com bolinha. Poderia ser também um caderno com as palavras, muito obrigado por escrito, né? Leitora Lucilei, tem alguma sugestão, alguma dica? Eu, com todo respeito à era digital, eu gosto disso, eu vou para o analógico. Eu tenho um caderno e isso foi uma proposta, né, que eu fiz a mim mesma, e pela manhã já registrar ali pelo menos 10 coisas das quais eu sou grata. Aí isso a gente encontra muito, muito rápido, né? 10 coisas, porque quando eu coloco muito obrigada ao lençol, muito obrigada ao cobertor, muito obrigada ao travesseiro, muito obrigada à fronha, enfim, a gente consegue isso muito rápido. Claro que exige, primeiro, uma determinação, um esforço. Todos os dias eu estou com essa predisposição de escrever os 10? Não. Porém, ainda neste dia que eu não estou, o que eu faço, eu pego este caderno, que está ali ao lado, né, da cama, e eu vou e escrevo essas 10 coisas, as quais eu sou grata. Que legal. E funciona, claro que não, cada um vai encontrar aí a sua forma, seja expressando, seja escrevendo ou contando, não tem problema. É fundamental começar, é o primeiro passo. Então, não se preocupe, né? Não se preocupar, mas é todo dia, são todos os dias. Calma, não, faça hoje. E amanhã você faz, e depois também. E, consequentemente, esses todos os dias serão cumpridos de uma maneira muito, muito tranquila. Natural. Muito tranquila. Verdade, minha mãe gostava do contador manual para o leitor, para caminhar. Aquele então,
Tem uns que aperta, assim, né? Né? Esse é antigo também. Eu acho que o digital é baseado nesse aí, né? Eu acho que é isso. Com certeza. E ela dava os passos, né, em volta do parque, em que ela fazia a sua atividade física matinal. E aí ela terminava com os seus 10 mil, 12 mil durante X tempo. Então, é um desafio que a pessoa se propõe a fazer, não para conseguir algo, pelo que eu estou entendendo, é isso, preletor? Sim. Mas para sintonizar. Para sintonizar com a frequência de Deus, porque na revelação divina diz que reconciliar é agradecer. E para sentir a presença de Deus na nossa vida, é importante reconciliar, que significa agradecer. Do ponto de vista filosófico da Seichonoye, a primeira norma fundamental é agradecer a todas as coisas, porque a gratidão ela é o fermento espiritual que abre as portas da realização. Se está faltando algo em nossa vida, é porque falta agradecer aquilo que a gente tem agora, as bolsas que você tem lá, o montão que você vê, só aquela que está faltando. Então, é expressar essa gratidão. E o segundo ponto importante é... A neurociência tem falado muito, né, comprovado cientificamente o poder da gratidão, o poder de cura que a gratidão tem. E quando a gratidão se manifesta, ela cura o seu estado emocional, o seu estado espiritual, consequentemente vai curar o seu corpo físico. E naturalmente vai curar o estado fenomênico que estava manifestado de ilusão, de tristeza, de desarmonia, e vai gerar harmonia, felicidade. Eu estive na Penha, como eu estava falando para você, e tinha uma pessoa de primeira vez que ela perdeu o filho dela de 26 anos por depressão. Então, o tema não era mundo espiritual, mas eu tive um tempo de conversar com ela. Fui dizer para ela que o seu filho continua vivo. E ela chorava convulsivamente, o nome dela é Sandra. Inclusive, hoje eu falei com ela via WhatsApp, porque mandei para ela de como fazer oração para o filho dela esses dias, pedi para ela ver umas palestras no YouTube que é mais rápido sobre o antepassado, o mundo espiritual, pedi para ela comprar o livro, né, Melhora o Seu Destino Orando pelos Antepassados. Então, o pessoal que está assistindo a gente também, que de repente quer comprar um livro da Seichonoye, esse que a gente está falando aqui, o livro dos jovens, A Verdade, volume 7, A Verdade da Vida, volume 8, você pode acessar aí a livraria.sni.org.br, que vai chegar na sua casa, enfim. Mas o que é importante? Você perceber que a Seichonoye, ela tem a capacidade de mudar a vida dessa mãe, uma mãe jovem que, na verdade, está sofrendo uma dor que é uma dor terrível para um pai, para uma mãe que perde um filho querido. Ela, hoje de manhã, ela disse, eu dormi faz muito tempo, o menino faz 1 ano que morreu. Ela falou que foi a primeira noite que ela dormiu tranquila, ela dormiu feliz. E ela não fez sutra sagrada, ela fez talvez uma prática de gratidão, muito obrigado, mas durante a atividade que a gente conversou, que a gente mostrou para ela que a vida é eterna, que quando a gente expressa a gratidão aos nossos antepassados através da leitura da sutra sagrada, consequentemente eles vão ouvir a oração, vão se iluminar e enviar ou seja, vão se dissipar da ilusão, né? Porque já são iluminados, vai despertar, isso aqui não existe, o coração não existe, o estômago não existe, a depressão não existe, o espírito se torna livre, naturalmente essa alegria do espírito faz com que manifeste alegria também na vida da mãe. Então, isso é algo tão prazeroso na vida da gente, saber que tinha lá, acho que 19 pessoas, essa de primeira vez, ela voltou tranquila para casa e dormiu tranquila, graças ao ensinamento da Seichonoye. Então, essa é a gratidão que a gente também faz no sentido de ir lá longe, que é a Penha, né? De ir, chegar e depois voltar, ir longe, chegar em casa de madrugada, depois da Penha. Mas é prazeroso justamente porque você leva a palavra da verdade, que o homem é filho de Deus, isso muda a vida da pessoa. Então, expressar gratidão também, ela vai começar, né, também fazer a oração para o seu filho querido, depois eu vou explicar para ela como fazer para o antepassado direitinho, mas o mais importante é outra expressão de gratidão, expressar a nossa gratidão lendo a Sutra Sagrada para os antepassados. E também, logicamente, que você também pode dizer antepassados, muito obrigado, que reverenciando a raiz da sua vida, você vai deixar a sua árvore frondosa e receber frutos maravilhosos. É isso aí, antepassados, muito obrigado, papai e mamãe, muito obrigado. Sim. Agora uma rodadinha aqui. Posso só? Por favor, eu gostaria, preletora. conforme as coisas vão também sendo colocadas, pode ser que temos pessoas que não têm aí o seu lençol para agradecer, quando eu fizer essa colocação da prática, que não tem ali a sua cama. Porém, a gratidão,
ela uma vez expressa em palavras, mesmo que a pessoa não tenha uma cama para dormir, não tenha um lençol para se cobrir, a partir do momento que ela passe a expressar essa gratidão com a vida, o ar que ela respira, enfim, é um espaço na rua que ela ocupa, não importa. Esse sentimento tem o poder de fazer com que coisas boas aconteçam na vida dela. Então, é fundamental. É isso, a gente não podia ficar sem Sim. essa dica importante. Com certeza. Agora, quero mais uma dica para os amigos que estão acompanhando a gente, que pode ser uma leitura, uma referência bibliográfica. Eu sei que já mostraram alguns títulos aqui, mas uma referência bibliográfica para o amigo que está nos acompanhando, que quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Preletor Aníbal. Já falaram e eu vou falar. Livro dos Jovens é um livro escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi, que foi o iniciador do movimento da Seichonoye. Direcionado aos jovens, mas independente da idade que você tem, é um livro que vai te dar jovialidade, que vai fazer você pensar em novos projetos, novos ideais, novas formas de ver o mundo, de manifestar a gratidão. Tem um capítulo específico sobre isso, que é o capítulo 10. Então, fica o convite aí para você ler esse livro. É um livro muito lido dentro da Seichonoye, né? A edição atual não tem mais a opção de capa dura, mas ele é tão lido que a gente, durante muitos e muitos anos, tinha a opção com capa dura. Acho que todos aqui que estão na mesa já tiveram o livro dos jovens de capa dura e já leram tanto que talvez nem tenham mais. Então, fica essa leitura, recomendação dessa leitura, e também aproveitando aqui, estamos chegando próximos à data de 28 de julho, onde a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil vai fazer um grande evento aqui na cidade de São Paulo, no distrito AMB, que é a Convenção Nacional dos Jovens. Então, se você quiser participar desse evento ou quiser conhecer um pouquinho mais, pode procurar no YouTube da Seichonoye ou da AJSI. Tem lá os vídeos, talvez o pessoal vai colocar aqui o caractere, né, onde aparece os vídeos de divulgação dessa convenção. E também, se você quiser adquirir o convite, pode entrar no sni.org.br/onde encontrar. Em todas as localidades da Seichonoye do Brasil tem disponível convites. Eu acredito, né? Não sei que dia é hoje que você está vendo, mas pode ser que ainda tenha convite disponível para você participar. Muito obrigado. Muito obrigada, preletora Aníbal. Preletora Lucilei, sua referência de leitura? A Verdade da Vida, o volume 8, e Ciência da Oração. Bem objetiva, preletora. Relatos belíssimos. Boa, relatos belíssimos, os amigos adoram. Preletor José Maria? A Verdade, né, volume 7, que a gente está usando aqui também. E a gente está terminando, né? Então, como término, eu gostaria também de sugerir uma prática para o pessoal que está vendo o nosso programa agora, que ao terminar o programa, quando entrar a vinheta, que você olhe para a pessoa do seu lado e com as mãos postas diga muito obrigado. Dê um abraço nela, fraternal, carinhoso, que com certeza você vai trazer um montão de coisas boas para você. Tá bom? Muito obrigado, preletor José Maria. Muito obrigado, preletor Aníbal, pela participação. Preletora Lucilei, preletor José Maria. Muito obrigado. E a você, amigo que nos acompanhou aqui, lembre-se, se esse conteúdo fez sentido para você, continue compartilhando. E sexta-feira que vem tem mais diálogos, uma nova mesa de orientadores, um novo mediador e um conteúdo novo preparado para você. Fique com Deus e tem lição de casa hoje, hein? Muito obrigada. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seichonoye de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança.
que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Passifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonei do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.